A bruxa que não queimou. Dizem que o fogo tem o poder de purificar, mas naquela noite nem o fogo ousou tocá-la. Seu nome era Elara, uma mulher de olhos cinzentos e voz que soava como o vento antes da tempestade. Foi acusada de bruxaria quando o medo governava mais do que a razão. O povo a levou à praça, amarrada em lenha seca, com a sentença gravada no olhar do padre, que tremia mais que ela. Quando as chamas começaram a subir, o impossível aconteceu. O fogo se apagou. Um silêncio mortal tomou conta do vilarejo. Os homens recuaram, as mulheres se benzeram, e o carrasco jurou ver algo se mover dentro da fumaça. Uma sombra viva, dançando com o vento. Elara sorriu. Não era humana, pelo menos não mais. Dizia-se que havia feito um pacto com os antigos, os que existiam antes da cruz e da espada. Em troca da dor, recebeu a eternidade. Sua carne não queimava, seu corpo não envelhecia. Apenas sua alma ardia em busca de justiça. Nas décadas seguintes, o vilarejo inteiro desapareceu. Dizem que as famílias dos que a condenaram morreram de formas estranhas. Um padre encontrado de joelhos, petrificado, o carrasco queimado de dentro para fora e o juiz último a cair, com a língua de cinzas. Hoje, há quem diga que Elara ainda anda pelas ruínas, com o mesmo vestido preto e os olhos prateados que refletem o fogo que nunca a consumiu. Às vezes, à meia-noite, quando o vento sopra entre as árvores, dá para ouvir um sussurro. Nem todo fogo queima, alguns apenas despertam. O tempo passou, mas o nome de Elara nunca foi esquecido. As crianças eram ensinadas a temer a sombra da colina onde ela fora condenada. Ninguém ousava acender fogueiras à noite. O vento ali parecia sussurrar palavras antigas, como uma prece em língua esquecida. Mas o que ninguém sabia é que Elara nunca foi embora. No século seguinte, quando novas casas surgiram sobre as ruínas do vilarejo, acontecimentos estranhos começaram. As colheitas apodreciam de repente, os poços se enchiam de sangue escuro e os sinos da igreja tocavam sozinhos, sempre à meia-noite. Alguns diziam ser maldição, outros juravam ver uma mulher envolta em cinzas, caminhando entre as árvores, com olhos que brilhavam como ferro em brasa. Um viajante que passou pela região contou ter encontrado uma moça de pele pálida e cabelos longos, vendendo ervas medicinais. Ela o fitou com um sorriso triste e perguntou: "Você acredita que o fogo purifica?" Ele não respondeu. Mas ao olhar em seus olhos, viu séculos de dor e um reflexo das chamas que nunca queimaram. Elara havia se tornado guardiã do que restou do seu povo, punindo apenas aqueles que carregavam a mesma crueldade dos seus algozes. Seu castigo não era a morte, era o espelho da culpa. Quem a encontrava via refletido tudo o que fez de errado e desaparecia sem deixar rastro. Hoje, os poucos que ousam visitar o local afirmam sentir o ar mais denso, como se o mundo segurasse o fôlego. E quando o fogo da vela se apaga sozinho, dizem que é Elara passando por perto, observando quem ainda carrega injustiça no coração. Por séculos, o nome Elara foi sussurrado entre as sombras, mas o que poucos sabiam é que sua história começou muito antes da fogueira. Ela nascera sob um eclipse total, numa aldeia onde as parteiras diziam que o sol e a lua se encontraram só para vê-la nascer. Desde criança, ouvia vozes na floresta. Espíritos antigos a chamavam de filha do equilíbrio, guardiã entre a vida e a morte. Mas o medo dos homens transformou dom em pecado. Quando foi acusada de bruxaria, Elara não implorou por perdão. Ela apenas olhou para o céu e murmurou uma prece antiga: "Que o fogo me prove digna." Naquela noite, ao ser lançada às chamas, os céus se abriram, o fogo se curvou, a natureza a escolheu. O que ninguém percebeu foi que Elara não fugiu da morte. Ela se tornou parte dela, seu corpo virou cinza, mas sua essência se espalhou pelo vento.
a cada injustiça, a cada mulher silenciada, uma fagulha de Elara desperta. É por isso que o fogo às vezes apaga. É ela, observando, escolhendo. Há quem diga que o espírito de Elara se manifesta em sonhos. Quando uma mulher se sente perdida, traída ou humilhada, ela aparece em forma de chama suave, dizendo: nem todo fogo destrói. Alguns servem para reacender quem você é. Dizem que o fogo que não queimou a bruxa agora vive em cada alma que ousa desafiar o medo e a opressão. E toda vez que uma vela é acesa com intenção pura, o vento sussurra o mesmo nome: Elara. Por séculos o nome Elara foi sussurrado entre as sombras, mas o que poucos sabiam é que sua história começou muito antes da fogueira. Ela nascera sob um eclipse total, numa aldeia onde as parteiras diziam que o sol e a lua se encontraram só para vê-la nascer. Desde criança, ouvia vozes na floresta. Espíritos antigos a chamavam de filha do equilíbrio, guardiã entre a vida e a morte. Mas o medo dos homens transformou o dom em pecado. Quando foi acusada de bruxaria, Elara não implorou por perdão. Ela apenas olhou para o céu e murmurou uma prece antiga: que o fogo me prove digna. Naquela noite, ao ser lançada às chamas, os céus se abriram. O fogo se curvou, a natureza a escolheu. O que ninguém percebeu foi que Elara não fugiu da morte. Ela se tornou parte dela. Seu corpo virou cinza, mas sua essência se espalhou pelo vento. A cada injustiça, a cada mulher silenciada, uma fagulha de Elara desperta. É por isso que o fogo às vezes apaga. É ela, observando, escolhendo. Há quem diga que o espírito de Elara se manifesta em sonhos. Quando uma mulher se sente perdida, traída ou humilhada, ela aparece em forma de chama suave, dizendo: nem todo fogo destrói, alguns servem para reacender quem você é. Dizem que o fogo que não queimou a bruxa agora vive em cada alma que ousa desafiar o medo e a opressão. E toda vez que uma vela é acesa com intenção pura, o vento sussurra o mesmo nome: Elara. Por séculos, o nome Elara foi sussurrado entre as sombras, mas o que poucos sabiam é que sua história começou muito antes da fogueira. Ela nascera sob um eclipse total, numa aldeia onde as parteiras diziam que o sol e a lua se encontraram só para vê-la nascer. Desde criança, ouvia vozes na floresta. Espíritos antigos a chamavam de filha do equilíbrio, guardiã entre a vida e a morte. Mas o medo dos homens transformou o dom em pecado. Quando foi acusada de bruxaria, Elara não implorou por perdão. Ela apenas olhou para o céu e murmurou uma prece antiga: que o fogo me prove digna. Naquela noite, ao ser lançada às chamas, os céus se abriram. O fogo se curvou. A natureza a escolheu. O que ninguém percebeu foi que Elara não fugiu da morte. Ela se tornou parte dela. Seu corpo virou cinza, mas sua essência se espalhou pelo vento. A cada injustiça, a cada mulher silenciada, uma fagulha de Elara desperta. É por isso que o fogo às vezes apaga. É ela, observando, escolhendo. Há quem diga que o espírito de Elara se manifesta em sonhos. Quando uma mulher se sente perdida, traída ou humilhada, ela aparece em forma de chama suave, dizendo: nem todo fogo destrói, alguns servem para reacender quem você é. Dizem que o fogo que não queimou a bruxa agora vive em cada alma que ousa desafiar o medo e a opressão. E toda vez que uma vela é acesa com intenção pura, o vento sussurra o mesmo nome: Elara. Por séculos o nome Elara foi sussurrado entre as sombras, mas o que poucos sabiam é que sua história começou muito antes da fogueira. Ela nascera sob um eclipse total, numa aldeia onde as parteiras diziam que o sol e a lua se encontraram só para vê-la nascer. Desde criança, ouvia vozes na floresta. Espíritos antigos a chamavam de filha do equilíbrio, guardiã entre a vida e a morte. Mas o medo dos homens transformou o dom em pecado.
Quando foi acusada de bruxaria, Elara não implorou por perdão. Ela apenas olhou para o céu e murmurou uma prece antiga: que o fogo me prove digna. Naquela noite, ao ser lançada às chamas, os céus se abriram. O fogo se curvou. A natureza a escolheu. O que ninguém percebeu foi que Elara não fugiu da morte. Ela se tornou parte dela. Seu corpo virou cinza, mas sua essência se espalhou pelo vento. A cada injustiça, a cada mulher silenciada, uma fagulha de Elara desperta. É por isso que o fogo às vezes apaga. É ela, observando, escolhendo. Há quem diga que o espírito de Elara se manifesta em sonhos. Quando uma mulher se sente perdida, traída ou humilhada, ela aparece em forma de chama suave, dizendo: nem todo fogo destrói. Alguns servem para reacender quem você é. Dizem que o fogo que não queimou a bruxa agora vive em cada alma que ousa desafiar o medo e a opressão. E toda vez que uma vela é acesa com intenção pura, o vento sussurra o mesmo nome: Elara, as filhas de Lilith. Antes de Eva, houve Lilith, a mulher feita do mesmo pó que o homem, não da sua costela, livre, selvagem e sábia. Ela recusou-se a ajoelhar e por isso foi banida. Dizem que ao deixar o paraíso, caminhou pelo deserto e encontrou anjos que a ameaçaram. Mas Lilith riu. Disse que jamais se submeteria. Naquela noite o vento se levantou e o deserto se cobriu de escuridão. Foi ali que nasceu o que chamam de o primeiro feitiço. Séculos depois, o nome dela ainda ecoa. As filhas de Lilith não são bruxas no sentido comum. São mulheres que carregam a centelha da rebeldia divina. As que ousam dizer não, as que curam com ervas e olhares, as que conhecem a força da palavra e o poder do silêncio. Elas não queimam em fogueiras, mas ardem em consciência. Não fazem pactos com o mal, mas com a própria liberdade. Há quem diga que Lilith nunca foi uma lenda, mas uma energia viva que desperta em cada geração quando a mulher é silenciada. Quando uma mulher se ergue, quando uma filha desafia o destino imposto, quando uma voz feminina se faz ouvir em meio ao caos, Lilith desperta. Nas noites de lua vermelha, dizem que é possível ouvir seu canto vindo do vento, um sussurro que percorre as veias das escolhidas. Você não nasceu para se curvar, e as filhas de Lilith caminham entre nós. Elas não têm templos nem coroas, mas quando olham nos olhos do medo, o mundo inteiro se curva, porque em cada uma delas há um eco antigo, o eco da primeira mulher que ousou ser livre, o pacto das 7 velas. Há 100 anos, em uma vila isolada entre montanhas, o som dos sinos anunciou o impossível. 7 velas acesas ao mesmo tempo em um altar que ninguém tocava havia gerações. Diziam que era o presságio do pacto das 7 almas, um ritual tão antigo que nem mesmo os monges ousavam pronunciar em voz alta. A lenda contava que a cada século uma mulher nascia marcada pela lua, com uma pequena cicatriz em forma de chama no pulso. Essa mulher seria a guardiã entre os mundos, a única capaz de reacender as 7 velas do esquecimento e libertar o espírito que habitava o abismo. O último ritual acontecera em 1825. 7 pessoas desapareceram. Dizem que o fogo das velas nunca se apagou. Apenas esperou o momento certo para chamar outra alma. E esse momento chegou quando Amara, uma jovem estudiosa do oculto, encontrou um diário antigo no porão da igreja abandonada. As páginas falavam em sangue, arrependimento e poder. Na última linha, uma frase escrita com tinta escura: quando a 7ª vela for acesa, o mundo se lembrará. Movida pela curiosidade, Amara acendeu uma a uma. A primeira trouxe o vento, a segunda, o frio, a terceira, um sussurro. E quando a 6ª vela se acendeu, o chão tremeu sob seus pés, mas a 7ª jamais deveria ter sido tocada. A chama cresceu e dentro dela um rosto se formou, o de uma mulher coberta de cinzas com olhos prateados. Elara,
a bruxa que não queimou. O fogo não destruiu Amara, transformou-a. Desde aquela noite, ela caminha pelo mundo com o mesmo brilho no olhar, a marca de quem carrega o pacto e o poder de acender ou apagar o destino. O Pacto das Sete Velas. Há 100 anos, em uma vila isolada entre montanhas, o som dos sinos anunciou o impossível. 7 velas acesas ao mesmo tempo, em um altar que ninguém tocava havia gerações. Diziam que era o presságio do Pacto das 7 Almas, um ritual tão antigo que nem mesmo os monges ousavam pronunciar em voz alta. A lenda contava que a cada século uma mulher nascia marcada pela lua, com uma pequena cicatriz em forma de chama no pulso. Essa mulher seria a guardiã entre os mundos, a única capaz de reacender as 7 velas do esquecimento e libertar o espírito que habitava o abismo. O último ritual acontecera em 1825. 7 pessoas desapareceram. Dizem que o fogo das velas nunca se apagou. Apenas esperou o momento certo para chamar outra alma. E esse momento chegou quando Amara, uma jovem estudiosa do oculto, encontrou um diário antigo no porão da igreja abandonada. As páginas falavam em sangue, arrependimento e poder. Na última linha, uma frase escrita com tinta escura. Quando a 7ª vela for acesa, o mundo se lembrará. Movida pela curiosidade, Amara acendeu uma a uma. A primeira trouxe o vento. A segunda, o frio. A terceira, um sussurro. E quando a 6ª vela se acendeu, o chão tremeu sob seus pés. Mas a 7ª jamais deveria ter sido tocada. A chama cresceu, e dentro dela um rosto se formou, o de uma mulher coberta de cinzas, com olhos prateados. Elara, a bruxa que não queimou. O fogo não destruiu Amara, transformou-a. Desde aquela noite, ela caminha pelo mundo com o mesmo brilho no olhar, a marca de quem carrega o pacto e o poder de acender ou apagar o destino. O Pacto das 7 Velas. Há 100 anos, em uma vila isolada entre montanhas, o som dos sinos anunciou o impossível. 7 velas acesas ao mesmo tempo em um altar que ninguém tocava havia gerações. Diziam que era o presságio do Pacto das 7 Almas, um ritual tão antigo que nem mesmo os monges ousavam pronunciar em voz alta. A lenda contava que a cada século uma mulher nascia marcada pela lua, com uma pequena cicatriz em forma de chama no pulso. Essa mulher seria a guardiã entre os mundos, a única capaz de reacender as 7 velas do esquecimento e libertar o espírito que habitava o abismo. O último ritual acontecera em 1825. 7 pessoas desapareceram. Dizem que o fogo das velas nunca se apagou, apenas esperou o momento certo para chamar outra alma. E esse momento chegou quando Amara, uma jovem estudiosa do oculto, encontrou um diário antigo no porão da igreja abandonada. As páginas falavam em sangue, arrependimento e poder. Na última linha, uma frase escrita com tinta escura. Quando a 7ª vela for acesa, o mundo se lembrará. Movida pela curiosidade, Amara acendeu uma a uma. A primeira trouxe o vento, a segunda, o frio, a terceira, um sussurro. E quando a 6ª vela se acendeu, o chão tremeu sob seus pés, mas a 7ª jamais deveria ter sido tocada. A chama cresceu e dentro dela um rosto se formou, o de uma mulher coberta de cinzas com olhos prateados. Elara, a bruxa que não queimou. O fogo não destruiu Amara, transformou-a. Desde aquela noite, ela caminha pelo mundo com o mesmo brilho no olhar, a marca de quem carrega o pacto e o poder de acender ou apagar o destino. O Pacto das 7 Velas. Há 100 anos, em uma vila isolada entre montanhas, o som dos sinos anunciou o impossível. 7 velas acesas ao mesmo tempo em um altar que ninguém tocava havia gerações. Diziam que era o presságio do Pacto das 7 Almas, um ritual tão antigo que nem mesmo os monges ousavam pronunciar em voz alta.
A lenda contava que a cada século uma mulher nascia marcada pela lua, com uma pequena cicatriz em forma de chama no pulso. Essa mulher seria a guardiã entre os mundos, a única capaz de reacender as 7 velas do esquecimento e libertar o espírito que habitava o abismo. O último ritual acontecera em 1825. 7 pessoas desapareceram. Dizem que o fogo das velas nunca se apagou. Apenas esperou o momento certo para chamar outra alma. E esse momento chegou quando Amara, uma jovem estudiosa do oculto, encontrou um diário antigo no porão da igreja abandonada. As páginas falavam em sangue, arrependimento e poder. Na última linha, uma frase escrita com tinta escura. Quando a 7ª vela for acesa, o mundo se lembrará. Movida pela curiosidade, Amara acendeu uma a uma. A primeira trouxe o vento, a segunda, o frio, a terceira, um sussurro. E quando a 6ª vela se acendeu, o chão tremeu sob seus pés. Mas a 7ª jamais deveria ter sido tocada. A chama cresceu, e dentro dela um rosto se formou, o de uma mulher coberta de cinzas com olhos prateados. Elara, a bruxa que não queimou. O fogo não destruiu Amara, transformou-a. Desde aquela noite, ela caminha pelo mundo com o mesmo brilho no olhar. A marca de quem carrega o pacto e o poder de acender ou apagar o destino.